A arte é a personalização da plástica. E a plástica é a expressão perfeita da arte. Arte e plástica. Dois conceitos que podem transformar o seu corpo. Dr. William Inamini e doutora Carla Petterli. Cirurgiões plásticos. Dois profissionais que atuam juntos. Tecnologia e conhecimento a serviço do aperfeiçoamento do seu corpo. Arte e plástica. Agora também em Cascavel. E esta semana nós estamos aqui na Clínica Arte e Plástica e comigo esta semana a doutora Carla Petterli. Tudo bom, Carla? Tudo bem, Thiago. Então tá joia. Eu conversei com o William há 2 semanas atrás e a gente falou um pouquinho da cirurgia plástica no geral. Hoje a gente vai falar sobre a cirurgia de mama, que é campeã. As mulheres que vão fazer essa cirurgia, elas precisam de alguma coisa em especial para você poder fazer essa cirurgia plástica ou não? Normalmente as candidatas à cirurgia de mama, elas devem passar por uma avaliação com o mastologista, que é um médico especialista em mama, ou com o ginecologista delas, que vai avaliar se a mama está em condições de se submeter a uma cirurgia, submeter a um implante. Né? Então o ginecologista ou o mastologista, ele faz um exame físico e normalmente pede um exame de imagem, que pode ser um ultrassom ou uma mamografia, que vai avaliar se essa mama tem cistos, ou se tem nódulos, ou se essa mama não pode receber o implante naquele momento. Isso a gente até conversando antes, você falou assim, uma menina de 15 anos. Esse mastologista ele vai dizer se a mama dela está pronta, está certinha e pode receber. Isso vocês depois, para fazer essa cirurgia, só com o atestado dele. Isso, a gente solicita essa liberação para a gente ter certeza que essa paciente está apta a submeter a uma cirurgia, né? A média que você coloca hoje é de 300, é isso? É isso. Aqui em Cascavel, na região, a média que nós colocamos hoje é de 300 ml, aproximadamente. Essa daqui que a gente está aqui é de quanto? Vamos ver. Aqui atrás. Essa aqui é uma de 260. 260. Isso. É esse material aqui que é implantado na mulher? Isso. Hoje, então, a maioria das próteses que são usadas no Brasil são desse material, que é a prótese texturizada, que a gente chama. Existem ainda as próteses lisas, que são as mais antigas. Tem as outras próteses com revestimento de poliuretano também, mas a prótese texturizada é a prótese que é mais utilizada hoje no Brasil. Isso. Quanto tempo demora para a paciente se recuperar? Isso que eu acho interessante a gente falar. Tem todo assim, aquele processo de inchaço, às vezes fica com algum roxinho, processo de dor, isso aí vai em média umas 2 semanas. 2 semanas só? 2 semanas. Então depois de 15 dias, a paciente que não tem nenhum tipo de esforço físico no seu trabalho, então ela já pode ir trabalhar. Se for uma coisa mais burocrática, mais um escritório, que não tenha movimentação excessiva de braços, que não exija pegar peso, após 2 semanas a paciente já está apta a voltar para o trabalho. Voltar para o trabalho. Isso é uma coisa legal, porque às vezes as mulheres ficam pensando, não vou conseguir trabalhar por um longo período, tenho que ficar deitada e tudo mais. E antigamente, eu não sei se acontece isso ou não, porque eu tive uma tia minha que fez prótese de silicone, ela fez lipo, ela fez um monte de coisa e, pelo que ela me contou, ela teve que ficar com o braço aberto e tudo mais, para cicatrizar e tudo mais. Existe isso hoje em dia ou não mais? Na verdade, a gente pede para ficar com o braço fechado. Sério? Assim, existem algumas próteses que elas precisam ser colocadas pela via submuscular, abaixo do músculo peitoral. Então, a movimentação do braço faz com que o músculo peitoral movimente também. Então isso pode atrapalhar a cicatrização interna, né? Então a gente pede uma restrição de movimento do braço por um período de 2 semanas. Então a gente pede para o paciente não abrir muito o braço, manter ele mais perto do tronco. Isso. Interessante. Por essas 2 semanas. A gente estava comentando, porque antes eu fiz uma entrevista prévia, né, para poder explicar para vocês. Existem 2 técnicas que vocês usam, ou, na verdade a maioria dos cirurgiões usam, que é aquela que existe o corte embaixo do seio e a periareolar. Existem essas 2 técnicas. Isso. Na verdade existem outras técnicas, mas as mais usadas são essas. Quando você pura e simplesmente quer colocar uma prótese, as vias mais usadas são a submamária, pelo sulco, ou a via periareolar. Isso também ele deixa alguma cicatriz muito aparente ou não? Olha, a cicatriz de mama normalmente ela é muito discreta, né? A não ser que o paciente já apresente algum tipo de cicatrização hipertrófica ou um queloide. Normalmente os pacientes que têm esse tipo de cicatrização já devem ter alguma cicatriz parecida no corpo. Às vezes caiu, levou algum pontinho, ficou com uma cicatriz ruim. Existe uma possibilidade de ficar uma cicatrização ruim na mama também. Agora,
a gente já sabendo que o paciente tem uma tendência a ter uma cicatrização ruim, desde cedo tem que se começar com um tratamento adjuvante, com pomadas, com massagens, fita de silicone. Para que seja amenizado isso. Exatamente, para ser amenizado. Uma coisa que eu acho interessante é que assim, a gente pega o silicone aqui, ele é bem molinho, bem macio. As mulheres eu tenho certeza que ficam com medo. O meu seio vai ficar duro? Aquela coisa assim que todo mundo a quilômetros vai conseguir identificar que é silicone, ou depende de cada corpo isso? Depende de cada corpo. Na verdade, sim, é aquela coisa, o exagero, né? Que é você colocar mililitros a mais do que ou o teu corpo comporta. Ou que as dimensões do teu tórax, né, exigem. Vai ficar uma coisa artificial, que vai ser o que todo mundo vai ver, o resultado que a maioria não quer. Claro que tem pessoas que gostam desse tipo de resultado, mas o que a maioria das mulheres deseja é um resultado mais natural possível. Sim. Então a gente avalia de acordo com o tronco da pessoa, com a qualidade da pele, com o tanto de glândula que ela tem. A paciente vem ao consultório, experimenta uns provadores para ela ter a ideia de como, vai ficar. Exato. Então o paciente ele pode participar dessa escolha também. Claro que a gente dá a nossa opinião, a gente tenta seguir o máximo que o paciente quer. A não ser que ele te peça uma coisa muito absurda, né? Que você tenha que intervir. Ah, entendi. Uma coisa que eu acho que as pessoas de casa se perguntam, e eu acho que todo mundo a gente tem que falar sobre isso, é os riscos de uma cirurgia plástica, por exemplo, de mama. Sim. A gente vai ter outras cirurgias que a gente vai estar falando, mas de mama, existe a rejeição do corpo do silicone? Sim, claro que a maioria dos pacientes recebe muito bem a prótese de silicone medicinal e fica com ela ali por muitos anos sem ter problema nenhum. Só que tem um pequeno percentual dos pacientes que não aceita a prótese. Mas isso é muito pequenininho. É muito pequeno. Só que como que esses pacientes eles se comportam? Então, não aceitando a prótese, o corpo ele pode reagir de duas maneiras. Primeira, expulsando o implante. E a segunda, que é a mais comum, fazendo o que a gente chama de contratura capsular. Que o que seria isso? Então, o nosso corpo ele cria uma película em volta desse implante que isola dos outros tecidos. Tanto que depois a mulher pode amamentar normalmente, sem problema nenhum. Os vasos, tudo vão passar por cima disso ou pelo lado. Não vai ter nada em contato com a prótese. Vai ser formada uma película em volta dela. Então, em alguns casos, o organismo é como se ele nunca parasse de reconhecer como um corpo estranho e ele continua formando uma película em volta da outra. E essa película vai se tornando espessa. E com isso a paciente sente como se a mama estivesse endurecendo. Entendi. Esse processo se chama contratura capsular. Então, se isso acontece, essa prótese precisa ser trocada. Precisa ser removida. Ser removida também essa cápsula que o organismo criou e ser colocada uma prótese nova. Você estava falando agora do período, pode ficar por muitos anos. E eu ouvia antigamente, pode ser que hoje mudou, você vai me explicar isso, que, por exemplo, assim, a cada 5 anos a mulher tinha que trocar a prótese. Isso acontece hoje em dia ou não mais? Então, hoje as empresas elas dão uma garantia para o cliente, a maioria das empresas fabricantes de implante dá uma garantia de 10 anos, né, contra a ruptura espontânea, contra a contratura capsular, que é esse processo que eu acabei de falar. Sim. Só que a gente não sabe quanto tempo o paciente vai ficar com essa prótese. O fato de ter uma garantia de 10 anos não quer dizer que você tenha que trocá-la em 10 anos. Sim. Então, a gente sempre pede um acompanhamento pós-operatório a cada 2 anos. Quando vai completar os 10 anos, a gente solicita um exame de imagem que é a ressonância magnética, que ela vê exatamente o contorno, se a prótese está íntegra, se não teve nenhum problema de desgaste ao longo desses anos a ponto do paciente ter que trocar. Então, passados esses 10 anos... Então você tem um acompanhamento disso tudo, né? Na verdade, é o ideal que se faça um acompanhamento. Às vezes a paciente, tá tudo bem, não estou sentindo nada, não vou ao médico. Mas o ideal é que se tenha esse acompanhamento. Né? E aí, depois de 10 anos, se foi visto no exame que a prótese está ok, o paciente pode continuar com ela, só que aí o ideal é que esse acompanhamento seja anual. Isso. E vai que ela quer aumentar um pouco mais, né? Vai. Acontece. Cara, depois que a mulher faz o implante de silicone, ela tem que usar eu não diria o macacão, mas existe um protetor para pós a cirurgia? É um sutiã específico. É um sutiã cirúrgico, que na maioria dos casos ele tem abertura frontal para facilitar o curativo, a higiene local, né? E ele é de uma malha um pouquinho mais grossa para conter os inchaços. Em alguns casos a gente pede para usar uma faixinha que ela fecha com velcro por cima, né? Para poder segurar a prótese no lugar certinho, para evitar que com a contração do músculo a prótese suba, né?
entendi. Então existe essas duas coisas, o sutiã e a faixa mamária que a gente pede para usar. Quando a mulher está fazendo a cirurgia plástica, em média, porque a gente não pode precisar um tempo, mas em média, quanto tempo demora a cirurgia? O ato de você lá estar colocando... O ato cirúrgico em si, ele é rápido. As pacientes, a maioria delas, em torno de 50 minutos. Sério? Sério, é bem rápido. O que demora mais é toda aquela preparação de antes, a anestesia, depois o paciente acordar, né? Que é muito individual. Tem pacientes que acordam mais rápido, tem pacientes que demoram um pouquinho mais. Mas o ato cirúrgico em si, ele é rápido. Claro que tem casos um pouquinho mais complicados, principalmente os casos de assimetrias, que às vezes a paciente tem uma mama muito maior que a outra, entendi. Então que você tem que dimensionar o tanto a mais que você vai colocar em uma mama do que na outra. E aí essas pacientes demoram um pouquinho mais, 1h30, 2 horas até. Como que funciona a questão da dor? A paciente tem muita dor logo depois da cirurgia ou não? É ou muito também de acordo de cada corpo? É também? Muito individual. A maioria dos pacientes não relata uma dor importante. Claro, vai ter um desconforto, porque é um tecido que foi cortado, que foi descolado, que está distendido, que acabou de receber o implante. É verdade, que a pele está esticando, né? Está esticando, exatamente. Então existe esse desconforto. É mais um desconforto do que uma dor. Dor insuportável, assim, é muito difícil, é muito raro. E tem remédio, né? Tem, com certeza. Hoje tem analgésico, anti-inflamatório, tem medicações bem específicas, né? E isso, bem potentes. Gente, olha, isso eu gosto disso, dessa conversa que a gente troca informação, e eu sempre deixo aberto para vocês e a doutora Carla, o doutor William, se você quiser ligar aqui, marcar sua consulta, é só entrar em contato com o pessoal que vocês vão atender com o maior carinho, né, Carla? Com certeza, a gente procura atender do jeito que a gente gostaria de ser atendido. Isso é verdade, né? Gente, é incrível. E olha só, eles estão num endereço super fácil. Vamos lembrar pro pessoal, Carla? Vamos. Estamos na rua Antônio Alves Massaneiro, número 722, no bairro Country, aqui em Cascavel. Muito bem. E estamos em Toledo também, na rua Independência, na Clínica Biocentro, anexo à Clínica Biocentro. Muito bem. O telefone daqui? 3035-3600. Muito fácil. Esta semana eu conversei com a doutora Carla Petterli e nos próximos programas a gente tem muito mais informações sobre cirurgia plástica para vocês. Obrigado, Carla. Obrigada, Thiago.